Quem foi o responsável pela morte de 154 pessoas do voo 1907? Este é o nosso Tribunal Aeronáutico, promovido pelo Instituto Didática e também promovido pelo Calazans Aviation, um dos casos mais intrigantes da história da aviação brasileira. Duas aeronaves, dois aviões, um Boeing de uma empresa aérea brasileira e um jato Legacy, os dois no mesmo nível, na mesma rota, em sentido oposto. O Legacy, o jato executivo, na realidade não teve uma colisão frontal, mas a parte traseira do Legacy tocou a asa esquerda do Boeing 737 da empresa aérea brasileira, fazendo com que a aeronave se acidentasse, fosse a queda, matando todos os seus ocupantes. O jato Legacy ainda conseguiu fazer um pouso forçado numa base aérea brasileira, resultando na sobrevivência de todos os seus ocupantes. O acidente ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. O local foi na Serra do Cachimbo. A Serra do Cachimbo é uma região situada no sul do Pará e o norte do Mato Grosso. Nós temos aí as coordenadas geográficas. Como nós falamos, houve perda de todas as vidas do Boeing 737 e todos os ocupantes do Legacy sobreviveram a esse acidente. O acidente ocorreu quando o Boeing 737 saiu de Manaus no nível 370 com destino a Brasília. No sentido oposto, nós tínhamos o jato Legacy, de uma empresa aérea americana, uma empresa aérea de táxi aérea americana, e essa aeronave saiu de São José dos Campos com sobrevoo em Brasília e aí sim com destino a Manaus, onde foi o trecho conflitante com o Boeing 737. Então vamos lá, ponto crucial. Boeing 737 no nível 370, o Legacy também no nível 370. Nível de voo 370 equivale a 37 mil pés. E 37 mil pés equivale, vamos arredondar aí, a 11 mil metros. Essas duas aeronaves estavam nessa mesma altitude. Na realidade, a aeronave Legacy, saindo de São José dos Campos, ela iria no nível inicial, que seria o nível 370, e depois mudaria mais duas vezes o seu nível de voo. Então a proposta da aeronave Legacy foi exatamente essa, como nós estamos vendo. Primeiro trecho, nível 370, 37 mil pés, depois em Brasília mudaria para o nível 360, 36 mil pés, e depois no último trecho voaria no nível 380. Mas nós não vamos comentar agora os detalhes do plano de voo nem da proposta. Houve sim uma falha de comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo, de tal modo que o Legacy, conforme estamos vendo aí da forma abreviada, manteve o nível 370, ou seja, devido à falha de comunicação, a aeronave que deveria ter voado 3 níveis de voo, manteve o único nível de voo, coincidente com a aeronave que estava em rumo, em direção oposta. Repito, não é essa conduta que nós vamos avaliar. Para este nosso bate-papo, interessa saber que duas aeronaves na mesma rota, em sentido oposto, no mesmo nível de voo. Ou seja, a aeronave Boeing e a aeronave Legacy no nível 370. Esse acidente é muito intrigante e temos muito mais coisas a saber. Esse acidente ele é amplamente e profundamente explorado no nosso curso de perito aeronáutico. E o nosso curso de perito aeronáutico é voltado a perito, a consultor e assistente técnico, para os profissionais de direito e também para os profissionais de aviação. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, temos aí os nossos contatos para que você obtenha mais informações. Esta é uma atividade, esse é um programa promovido pelo Instituto de Didática e também pelo Calazans Aviation. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo e eu os aguardo no episódio número 2, onde nós vamos dar continuidade a esse bate-papo. Um abraço e tudo de bom.
Quem foi o responsável pela morte de 154 ocupantes do voo 1902? Este é o episódio número 2 do nosso Tribunal Aeronáutico relacionado ao voo 1907, promovido pelo Instituto Didática e também pelo Calazans Aviation. Um dos acidentes mais intrigantes. Na realidade, é o segundo maior acidente da história da aviação brasileira, onde um Boeing 737 colidiu com um jato executivo. O ponto principal foi que as duas aeronaves estavam no mesmo nível. E aí eu vou explicar, sem entrar em muitos detalhes, o que foi que ocorreu, por que essas aeronaves estavam no mesmo nível. Na realidade, nós não vamos discutir por que elas chegaram no mesmo nível. Isso aí é discussão de um outro documentário. O nosso assunto aqui é o que aconteceu nesse momento e o que poderia ter sido feito para evitar esse acidente. Conforme nós estamos mostrando aí na tela do radar, isso aí é uma visualização onde nós temos aí duas aeronaves. A aeronave de baixo, que tem a representação N600XL, representa aí a aeronave Legacy. Nós observamos que a aeronave Legacy, nós temos ali uma cruz. Acima da aeronave Legacy, nós temos uma outra aeronave, que é DRD-1451. São duas aeronaves representadas no radar, isso em momentos que antecederam o acidente. E nós vemos uma coisa muito interessante aí. A aeronave Legacy, nós temos uma cruz que representa a aeronave e ela não está circundada. A aeronave DRD é uma outra aeronave que nós temos ali também a representação da aeronave, nós temos ali uma cruz que ela é circundada. O que ocorreu nesse momento? Nesse momento ocorreu uma falha gritante na visualização radar que representava a altitude incorreta. Então, na aeronave DRD, nós temos ali 380 igual a 380, ou seja, a aeronave foi autorizada a voar no nível 380 e estava mantendo o nível 380. Na aeronave, na indicação de baixo, nós temos N600XL, que representa o Legacy. Então, o que nós temos lá? Nós temos 331, letra Z e 360. Neste momento, o controlador deveria ter percebido que há um erro ali de altimetria. Eu poderia perguntar, o DRD, a aeronave foi autorizada a voar no nível 380 e está voando no 380. No Legacy, abaixo, nós temos a aeronave que foi autorizada a voar no 360, mas que nível ela está? Não sei, porque a letra Z indica vários erros. E eu posso enfatizar aqui, erro de altimetria. Nesse momento, o controlador deveria ter questionado, Legacy, em que nível você está mantendo? Conforme nós podemos ver aí, nesse momento deveria ter essa indicação, 360 igual a 360. O controlador de tráfego aéreo, nesse momento, repito que é importante, ele tem a percepção no radar que existe um erro de altimetria. E além desse erro, está na tela do radar, também o controlador tem a ficha eletrônica, que é isso que nós estamos mostrando agora. Essa ficha eletrônica também apontava um erro de altimetria. E o promotor público, o Ministério Público, ofereceu uma denúncia tendo o seguinte fundamento: olha, havia uma desconformidade entre o nível que o Legacy deveria estar voando e o nível que ele realmente estava voando. Ele fala assim, é um erro gritante. Ictus oculi, ou seja, estava saltando aos olhos. Nesse momento ele deveria tomar uma providência. É uma percepção inevitável para quem, como ele, monitorava a tela do radar. Então, ele não fez contato nenhum com a aeronave. O denunciado absteve-se dolosamente de corrigir a altitude da aeronave. Na visão do Ministério Público, o controlador de tráfego aéreo não quis o resultado. Mas ele assumiu, uma vez que ele não fez a correção do nível, nem perguntou para a aeronave, ele assumiu o risco da produção do resultado do acidente. Não vou aqui me posicionar contra nem a favor do controlador de tráfego aéreo. A análise aqui é técnica dentro do regulamento do tráfego aéreo. Esta posição do Ministério Público, tecnicamente, ela é sim
coerente, tendo como ponto de partida 2 pontos na realidade. O ponto da visualização radar e da ficha eletrônica. Essas duas fontes de informações davam ao controlador informações que as 2 aeronaves estavam no mesmo nível. E assim sendo, ele falou, deve responder por 2 crimes que são esses que estão pautados aí. E nós terminamos o episódio de hoje com essa ênfase dada pelo Tribunal Aeronáutico. Para conhecer mais sobre esse assunto, temos aí os nossos contatos e eu os aguardo no episódio número 3, onde nós vamos continuar e você vai entender o que foi que levou esse controlador a permitir que 2 aeronaves mantivessem o mesmo nível, chegando até a colisão. Para mim foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Quem foi o responsável pela morte das 154 pessoas do voo 1907? Este é o 3º episódio desse nosso bate-papo promovido pelo Tribunal Aeronáutico, onde 2 aeronaves, Boeing 737 e um Legacy, se chocaram em céus brasileiros. E o nosso ponto aqui hoje é uma absolvição absurda. E quando eu falo de absolvição absurda, não estou falando da decisão do juiz, mas os fatos que levaram o juiz a essa conclusão. Na realidade, como nós vimos no episódio anterior, o controlador de tráfego aéreo foi acusado a título de dolo, como se tivesse buscado o resultado. É o dolo indireto, ele não buscou o resultado, ele não quis o acidente, mas assumiu o risco de produzir porque o Ministério Público entendeu que as 2 aeronaves estavam no mesmo nível, o controlador deveria ter percebido isso pela informação radar e pela ficha eletrônica. Assim sendo, ele acusou a título de dolo. O juiz inicialmente não aceitou e depois acabou absolvendo. Essa absolvição é absurda e nós vamos ver por que ela é absurda no próximo capítulo. Mas o que nós não podemos entender é que houve uma descriminalização, não é isso. Há uma certa concepção de alguns profissionais da aviação, dizendo que a descriminalização está balizada no anexo 3 da OACI, quando diz o seguinte, eu apenas enfatizei a última parte, não é a proposta dessa atividade apontar culpa e nem responsabilidade. Na realidade, há um equívoco aqui, porque a OACI, o anexo 13 é da OACI. A OACI é a Organização da Aviação Civil Internacional, que regula a atividade aérea, não regula a atividade do promotor, do juiz, nem do advogado, nem do delegado. Então, esta orientação não é para a comunidade jurídica, é só mesmo para as autoridades aeronáuticas investigativas. Então, quando uma autoridade vai fazer uma investigação, ela não vai trabalhar com fins de punição, e sim com fins de prevenção, não com fins de apurar responsabilidade. E o próprio anexo 13, no item 5.41, diz que toda atividade judicial vai ser feita separadamente. E é esta a nossa proposta aqui, é discutir não tecnicamente para fins de prevenção, mas sim discutir com fins de responsabilidade jurídica. Quando falamos de absolvição absurda, nós estamos analisando tecnicamente e juridicamente esse caso, não com a finalidade de prevenção. E vamos entender por que ele foi acusado, o controlador foi acusado a título de dolo, depois foi para culpa, o juiz aceitou a título de culpa e depois foi absolvido. Então, essa análise é técnica jurídica. E aí sim chegaremos à conclusão de uma absolvição absurda. Na realidade, há vários agentes que participaram desse acidente, os pilotos e outros controladores. Estou analisando apenas uma conduta e as outras condutas dos outros controladores serão analisados em outros momentos. Esse caso ele é mais intrigante e mais profundo. Se você quiser conhecer mais detalhes, nós indicamos os nossos livros que tratam desse assunto. E também do nosso curso de perito aeronáutico. O curso de perito aeronáutico, ele é da forma presencial e também da forma online. Tem aí os nossos contatos para que você possa
entender o que é o nosso curso, a quem ele se aplica. Muito mais informações, e nós vamos ver que o curso de perito aeronáutico, ele é voltado segundo o parâmetro 5.4.1 do anexo 13, que é voltada para uma análise técnica jurídica, ok? Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Bem-vindos a bordo ao episódio número 4 do nosso Tribunal Aeronáutico, onde estamos discutindo o voo 907 versus Legacy, mais especificamente uma absolvição absurda. No episódio anterior nós discutimos a coerência da acusação a título de dolo. Eu, como controlador radar e professor na área de radar, tanto da parte teórica quanto a parte prática, juridicamente analisando, nós vimos que há sim uma coerência nesta acusação. Mas eu já adiantei que o Ministério Público acusou a título de dolo eventual, quando o controlador, não provendo a separação, assumiu o risco de produzir o resultado, o juiz aceitou a título de culpa e, por fim, absolveu o que nós chamamos de absolvição absurda, e vamos falar por que a absolvição foi absurda. A aula passada nós falamos que o promotor fundamentou a acusação em 2 pontos principais. A visualização radar, onde ele tinha informações precisas de que as aeronaves estavam no mesmo nível, e também uma outra informação que o controlador poderia tomar da ficha eletrônica. A ficha eletrônica é uma ficha onde tem o dado da evolução da aeronave. E nessa ficha também tinha informações, segundo o Ministério Público, que as 2 aeronaves estariam no mesmo nível e o controlador não fez nada. Então vamos lá? Fundamentos da acusação. 2 pontos principais, dentre vários outros. Leitura radar e ficha eletrônica. Qual não é a surpresa quando, na instrução do processo penal, o juiz, ao analisar o histórico do controlador da fase de formação e também os memoriais, né, que é a evolução da instrução e também da avaliação, percebeu que o controlador tinha 2 deficiências. E quais eram essas 2 deficiências? As mesmas apontadas pelo Ministério Público. O controlador tinha problema de interpretar uma visualização radar e também a ficha eletrônica. Aí o promotor falou, o juiz fez a seguinte questão: espera um pouquinho, se ele provocou o acidente por essas 2 deficiências e a ficha de instrução dele estava dizendo que ele tem essas 2 deficiências, então ele não é culpado. E o depoimento do instrutor foi estarrecedor. O instrutor informou às autoridades, os seus superiores, que esse controlador não tinha condições nenhuma de ser controlador de tráfego aéreo, porque tinha várias deficiências, e ele abandonaria a instrução e até mesmo a avaliação, entendendo que as deficiências do controlador eram tamanha que ele não poderia ser aprovado. E esse instrutor não queria assumir a possibilidade de um futuro acidente. Ele falou mais coisas ainda intrigantes sobre esse assunto. Aí o juiz faz a seguinte pergunta: peraí, quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Quem conferiu uma habilitação a esse controlador quando era sabido que ele não tinha condições, né? E aí ele parte para esse raciocínio que é técnico, que é lógico e é jurídico. Se o Ministério Público falou que ele tinha esses 2 problemas e ele tinha esses 2 problemas também na fase de instrução e o instrutor negou-se a aprová-lo, quem é esta pessoa? E o juiz usa estas palavras no processo. Ele era um simulacro de controlador. Ilusão que ele era controlador. Ele foi homologado, foi aprovado sem ter condições, sem que tivesse a mínima condição de ser aprovado. Estas palavras não são as minhas palavras, são as palavras que o juiz usou para absolver. E ele continua com outras perguntas. Quem o aprova? Quem homologa a pessoa sabidamente incompetente para a função não está cometendo o crime de 261? Então ele diz o seguinte, que quem
aprovou esse controlador sem condições, esse simulacro, deve responder por esse acidente a título de dolo. Na visão do juiz, não é o controlador incompetente que deve responder por esse acidente, e sim quem deu a ele a carteira de controlador de tráfego aéreo. E aí você já sabe e tem condições de responder quem foi o responsável por esse acidente. Esse assunto é mais intrigante, mais profundo e mais amplo. Convido a acessar esses contatos para conhecer o nosso curso de perito aeronáutico, onde você vai conhecer nos detalhes este e outros acidentes. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.